Trouxe a sua Bíblia? Se trouxe ela, tome ela nas suas mãos, por favor. E abra ela conosco na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Aleluia! Hoje nós vamos mais uma noite dentro dessa série de mensagens. É impossível, mas Deus pode. Amém? E hoje nós vamos falar sobre transformação. Glória a Deus. Quero ler um texto com vocês que diz assim. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aqui, vamos ler aqui. Aqui está Filemão, querido. É Filipenses. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Diga comigo. Eu sei que aquele que começou, diga, a boa obra na minha vida, irá concluí-la. Aleluia? Então tome o seu assento e nós vamos orar agora. E você vai dizer: Deus, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós chegamos à Tua presença mais uma vez em oração e Te pedimos, ó Deus, ministra sobre nós. Fala conosco nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa passear em nosso meio, Senhor. E aonde o Senhor encontrar uma terra boa, aonde o Senhor encontrar um coração desejoso, aonde o Senhor encontrar alguém que diz: fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero experimentar do Teu poder, eu quero experimentar daquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Se o Senhor encontrar um coração desses aqui dentro essa noite, Senhor, por favor, move sobre essa pessoa e começa a abrir o céu sobre a vida dela e começa a derramar aquilo que só o Senhor tem para dar. Começa a derramar graça, começa a derramar unção, começa a derramar vida nova. E se você veio para receber, querido, joga esse frio fora, levanta a sua mão e se expressa na presença do Senhor assim. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Deixa Deus mudar coisas de lugar essa noite, em nome de Jesus. Amém? Coloca na tela para nós aqui, Josué, o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre é impossível, mas Deus pode. Nós vamos falar sobre transformação ou transformar vidas. E eu quero começar, antes de entrar num outro texto bíblico, irmãos. Eu quero perguntar para você. Eu quero que você imagine essa pessoa que eu vou descrever para você. Imagine alguém que odeia cristão, que odeia alguém que serve a Deus. Imagine alguém que seria capaz de perseguir você. Mas eu não estou falando de perseguir assim, falar mal, fazer uma crítica, não. Imagine alguém que seria capaz de ir de cidade em cidade atrás de você, para te prender, para te machucar, para te espancar, para te matar. Imagine uma pessoa dessas, irmão. Imagine alguém com tanta sede de sangue. Imagine alguém com um coração completamente dominado por um sentimento desses, e essa pessoa tem um alvo: você. A fúria dela, toda a força dela está canalizada em pegar você, em destruir você. Imagine alguém que foi capaz, que é capaz de dizer para alguém: atirem pedras nessa pessoa até ela morrer.
Eu pergunto para você, irmão, uma pessoa dessas tem mudança? Será que uma pessoa dessas pode ter o coração transformado, a vida transformada? Quantas vezes nós assistimos na televisão crimes bárbaros, pessoas fazendo atrocidades, e a pergunta dessa noite é: pode uma pessoa dessas ser transformada? Pode alguém que tem uma vida torta, irmãos? Pode alguém que está envolvido com o pecado de uma forma profunda, pode uma pessoa dessa ser transformada? Você acredita nisso? Tem certeza, irmão? Você acredita que alguém que está levando uma vida de adultério, uma vida de vício, uma vida de mentira, de engano, será que uma pessoa dessa, irmão, pode ser transformada? Será que pode mesmo? Porque às vezes, irmãos, aos olhos humanos parece impossível. Eu quero que você lembre de alguém aí no seu coração. Lembre de alguém que tem uma vida completamente dominada pelas coisas erradas. Às vezes por um vício, está lá enterrado no vício. Imagine alguém que está levando uma vida de crimes, assaltando, matando, roubando. Imagine alguém, querido, que está levando uma vida de adultério, uma vida de mentira, que talvez você conheça, e essa pessoa está nessa vida, querido, não é há uma semana, não há 10 dias, está talvez há anos nisso. Eu pergunto, uma pessoa dessas pode ter a sua vida transformada? Eu digo para você que aos olhos humanos é impossível. Porque nós falar aqui, irmãos, só para fazer efeito bonito, dizer sim, pode, é bonito, né? Mas e quando é dentro da nossa casa que está essa pessoa? E quando é na nossa família que essa pessoa faz parte? E quando é o nosso filho, quando é o nosso pai, quando é o nosso marido, a nossa esposa, quando é alguém de casa que está fazendo essas coisas, eu volto a perguntar: pode haver transformação? Pois bem, é impossível, mas Deus pode. Aleluia. É impossível aos homens, mas Deus, queridos, Ele pode. É um ditado antigo, que eu não sei se é bem assim. Há um ditado que diz assim que uma árvore, você só consegue envergar ela enquanto ela é ainda pequena. Porque depois que ela cresce, não dá mais para entortar ela para onde você quer. Não é assim? E isso é um ditado, irmãos, que... Quantos já ouviram isso ou algo semelhante a isso aí? Alguém já ouviu isso? Quase todo mundo. É quase isso, né? Se não é bem isso, é quase isso. Uma árvore, você enverga ela enquanto ela é só um galinho. É só uma árvorezinha pequena, porque depois que ela ficar robusta, grande, ninguém mais enverga. Não é esse o ditado que nós conhecemos? É, só que essa noite Deus vem para trazer uma história diferente. Ele vem para dizer: é impossível para vocês, mas eu ainda posso. Não importa quantos anos, não importa qual o tamanho, não importa quanto tempo está no pecado, se envolver com Deus, se for tocado por Deus, haverá transformação em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê um glória a Deus para o inferno saber que aqui dentro existem pessoas de fé em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos ler um texto. Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia aí e abra ela comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 até o verso 9. Atos, capítulo 9, verso de 1 até o verso 9. Eu quero ler um texto com vocês, irmãos, de uma dessas pessoas que quem olhava dizia: esse aí duvido, isso aí jamais vai mudar. Qualquer cristão que olhasse para esse homem diria: isso aí vai morrer torto. Isso aí nós não queremos nem chegar perto de uma criatura dessa.
porque esse era o homem que prendia cristãos, matava cristãos, andava de cidade em cidade, perseguindo cristãos. Esse homem chamava-se Saulo de Tarso. Eu quero ler com vocês o texto para nós trazermos como base para tudo isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Amém? A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que esse homem chamado Saulo, ele está enfurecido contra os cristãos. Ele considera os cristãos uma seita, e ele está decidido a eliminar essa seita a qualquer custo. E ele então começa uma perseguição sanguinária e terrível contra os cristãos. E uma das vítimas desse homem é um dos diáconos da igreja daquela época, o diácono chamado Estevão. A Bíblia diz que Saulo fica ao lado do apedrejamento daquele homem, segurando as roupas, as capas daqueles que o apedrejavam. Saulo era aquele que endossava a morte dos cristãos, levava presos os cristãos a Jerusalém, fazia com que eles negassem a Jesus na força. Só que a Bíblia diz que um dia, queridos, esse homem é alcançado pelo Senhor, vai ser transformado pelo Senhor, e será um homem que vai impactar toda uma geração. Esse homem vai ser transformado no maior pregador dos gentios, daqueles que não eram judeus, de todos os tempos da igreja primitiva. Será o homem que vai escrever diversas epístolas e cartas às igrejas. Será o homem que vai fundar igrejas. Será o homem que vai cuidar de igrejas. Eu quero dizer para você essa noite, irmãos, que Deus é Deus que transforma pessoas. Deus transforma o improvável em uma grande referência, em nome do Senhor Jesus. Paulo não era referência para coisa alguma para um cristão, mas Deus o transforma em alguém que hoje todos nós olhamos para a vida de Paulo e dizemos: Deus, me ajude a ser pelo menos parecido com esse homem naquilo que ele realizou para o Senhor. Deus transforma pessoas improváveis em grandes referências para a glória do Senhor. Aleluia. Agora, o que é necessário para uma grande transformação? O que é necessário para alguém que vem levando uma vida errada, uma vida longe do Senhor? O que é necessário para alguém que está destrilhado, para alguém que está indo contra a vontade de Deus? O que é necessário para alguém que está vivendo uma vida completamente errada, no engano,
sofrer uma transformação tão grande e tão poderosa. Essa noite, queridos, eu quero destacar pelo menos 3 coisas que vão fazer com que a vida de alguém realmente seja transformada em nome de Jesus, amém? Primeira delas, coloca para nós na tela, Josué, por favor. A primeira delas, irmãos, é receber luz. Abaixa só um pouquinho o piano para mim, querido. Por que receber luz? Porque a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que nós andávamos em trevas. E o que faz com que as trevas sejam dissipadas? O que elimina a escuridão, irmãos, da vida de alguém ou de um ambiente? Somente a luz. Não é verdade? Nós podemos apagar todas essas lâmpadas da igreja e ficar aqui numa escuridão total. Mas se alguém ligar a lanterninha do celular, uma pequena luz, já haverá uma mudança nesse ambiente. Não é verdade? Antigamente, quando acabava a luz, né, no interior era bem complexo esse negócio de luz, né? Na cidade já é um problema ainda, mas no interior ainda mais. E era muito comum as pessoas em casa correr, acender uma vela e colocar em algum lugar. A vela tem uma chama muito pequenininha, mas no meio de uma escuridão, irmãos, ela vai iluminar aquilo que está próximo dela. A primeira coisa que nós precisamos, queridos, para que realmente uma transformação aconteça, o que nós precisamos, a primeira coisa é receber luz. A Bíblia diz que Paulo está andando em direção a Damasco, com uma comitiva de homens. O objetivo deles, prender cristãos e levá-los para serem executados em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que de repente, e acompanhe comigo na sua Bíblia por gentileza, Atos capítulo 9, verso 3, diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, quando a luz de Deus brilhou sobre Paulo, essa luz estava trazendo para ele entendimento e revelação. Essa luz vai elucidar o coração desse homem, vai mostrar a ele aquilo que ele estava fazendo de errado. Quando a luz de Deus vem sobre a nossa vida, irmãos, nós conseguimos identificar o que é treva, nós conseguimos perceber o que é escuridão. A luz de Deus faz com que eu e você veja quão mal nós somos, quão ruim nós somos, o caminho torto que nós estamos andando, e então nós temos oportunidade de decidir mudar a trajetória da nossa caminhada. Enquanto Paulo está na escuridão da vida, ele está matando cristãos, prendendo o cristão, ameaçando o cristão. Mas quando a luz do Senhor brilha sobre esse homem, ele consegue entender que aquele caminho não é o caminho do Senhor. Ele consegue perceber que o rumo, a estrada que ele está andando, não era a estrada que o Senhor tinha para a vida dele. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa essa noite. A sua vida só será impactada por uma grande transformação. Escute o que eu vou lhe dizer. Se a luz de Deus alcançar o teu coração e a tua vida. Porque senão você vai continuar achando que mentir está tudo bem. Vai continuar achando que enganar está tudo bem, que roubar está tudo bem, vai continuar achando que não tem problema continuar levando qualquer vida. Não! A luz do Senhor vem sobre a nossa história para mostrar para mim e para você que existe um outro caminho, existe uma outra realidade, e nós precisamos escolher em qual caminho vamos andar. A luz do Senhor, ela brilha sobre alguém para trazer revelação. Qual é o caminho que você está andando e qual é o caminho que Ele quer que você ande. Essa luz também, irmãos, ela vem sobre a nossa vida e ela faz com que eu e você seja confrontado por Deus. Jesus pede para Saulo assim, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: Senhor,
quem és tu que eu estou perseguindo? Ele responde, eu sou Jesus. Você está perseguindo a mim, quando persegue os meus filhos, os cristãos. Quando essa luz brilha, irmão, nós somos confrontados. Mas sabe o que mais me alegra, irmão? É que quando nós somos confrontados por Deus, Deus está nos dando a oportunidade de mudar a nossa história. Deus está nos dando a oportunidade de decidir levar uma nova vida. Saulo agora está entendendo que o que ele está fazendo é errado. Você já entendeu que está errado o que está fazendo, querido? Curve a sua cabeça um instante, por favor. Sobe o fundo para mim. Curve a sua cabeça. Saulo tinha algumas práticas erradas. E agora essa luz estava brilhando sobre ele. E uma revelação estava acontecendo. Só que hoje não é sobre Saulo. Hoje é sobre você. Qual é o caminho errado que você está andando? Qual é a prática errada que você está andando? Deus está trazendo luz sobre a sua vida essa noite, querido, para dizer para você, tome uma decisão quanto àquilo que você está fazendo de errado. Tome uma decisão sobre as práticas erradas que você está tendo. Você precisa sair desse confronto com a graça, com a luz do Senhor, decidido a não andar mais nesse caminho errado, a não continuar nesse caminho que não é o caminho de Deus para a sua vida. Esse caminho vai te levar a um lugar que você não vai gostar. Esse caminho vai te levar a um lugar de dor e sofrimento. Vai te levar a uma eternidade de choro e lágrimas. Você pode enganar os irmãos, pode enganar o pastor, a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, mas jamais vai poder enganar a Deus. E quando essa luz dele brilha sobre a nossa mente, isso fica muito claro. E Saulo disse, Senhor, o que eu faço para te obedecer? E essa noite, quem sabe, é a minha vez, é a sua vez, de dizer, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero ser transformado por aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Muda o meu coração. Sim, Jesus. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Muda-me, Senhor. Ele está trazendo luz sobre algumas pessoas, querido, e está mostrando para você exatamente as atitudes que para você pareciam legais e normais, mas Ele está dizendo, eu não estou gostando disso. Eu quero transformar essa história. Permita ser mudado por Ele essa noite, em nome de Jesus. Aos seus pés me rendo ao Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o meu coração. Aleluia. Queridos, a luz de Deus revela o caminho da transformação. Se você ficar nas trevas, jamais vai haver transformação. Mas se você permitir que essa luz venha sobre ti, essa luz é o caminho para a transformação na sua vida, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa, irmãos, para que uma transformação seja verdadeira e poderosa,
A segunda coisa que você precisa, a segunda coisa que é necessária, é uma mudança de identidade. Coloca na tela para nós, Josué, por favor. Atos capítulo 9, o verso 17 e o verso 18. Que vai dizer assim: Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Queridos, a segunda coisa necessária para que essa transformação aconteça, a primeira, receber a luz do Senhor sobre a nossa vida, para entender o que é trevas e o que é de Deus. Mas a segunda coisa, irmãos, é receber uma nova identidade. Uma mudança de identidade é necessária. Quando Saulo era perseguidor, matador de cristãos, um homem de coração sujo, meu irmão, essa era a identidade daquele homem. Era assim que esse homem era conhecido. Era isso que o representava. Quando alguém falava em Saulo no meio da igreja, todo mundo já não queremos saber desse homem. Agora, queridos, Saulo vai receber uma nova identidade, uma nova vida em Jesus. Me chama a atenção o texto que lemos de Atos 9, 17 e 18. Porque a Bíblia diz que um homem chamado Ananias é tocado por Deus. Deus fala assim: Ananias, eu quero que você vá lá na casa, em tal lugar, chega lá, e lá tem um homem cego, esperando por você. E aí Deus fala assim: esse homem é Saulo de Tarso. Ananias está tendo uma visão, irmãos, e Deus está falando com ele coisas poderosas sobre Saulo. E aí Ananias fala assim: Senhor, mas esse não é aquele, o perseguidor de cristão, o matador de cristão? Esse não é aquele que pediu cartas para prender-nos em todos os lugares? E aí o Senhor responde: sim, é esse mesmo, mas vai lá, porque eu tenho um plano para a vida desse homem. Eu tenho um projeto com ele, e eu vou mudar a trajetória desse homem. Querido, essa noite Deus quer mudar trajetórias de pessoas aqui dentro. Abra seu coração e permita o céu tocar a sua vida em nome de Jesus. Me chama a atenção porque Ananias chega lá, irmão, e sabe o que ele vai falar para Saulo? Ele vai dizer assim: Saulo, irmão. E vai terminar dizendo: eu quero encher ele com o Espírito Santo. Sabe o que Deus está fazendo, irmão? Deus está transformando a identidade desse homem, a vida desse homem. Esse homem, até aquele momento, tinha uma identidade de matador, sanguinário, perseguidor, homem ruim. Mas agora, irmãos, Deus está dizendo: eu vou mudar o teu coração, eu vou mudar a tua vida, eu vou dar para você, Saulo, aquilo que você não tinha. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. A transformação que vem de Deus, ela começa de dentro para fora. Tem muita gente aí no meio cristão, irmão, e Paulo vai dizer isso.
Pastor, eu estou chegando no Evangelho agora. Por que o senhor ora fala Paulo e ora fala Saulo? É porque Saulo depois vem a ser conhecido por Paulo. Na verdade, Saulo é o nome dele numa língua e Paulo é em outra língua. Mas por algum motivo a Bíblia, depois que ele recebe esse impacto de Deus, de Saulo de Tarso, ele se transforma no conhecido apóstolo Paulo. Então só para você entender. Mas Paulo vai dizer depois de muitos anos de caminhada com Deus, irmão, ele vai dizer assim, inclusive, muitos falsos cristãos me causaram muitos danos. O que eu quero dizer para você, irmãos, é que às vezes as pessoas querem ser transformadas por fora. Só que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro. Deus não quer primeiro te usar. Deus não quer primeiro te dar dons. Deus não quer primeiro levantar você para cantar, para pregar. Não. Deus quer primeiro transformar o teu interior, para depois te capacitar e te enviar. E sabe o que acontece às vezes? É que as pessoas não deixam ser transformadas por dentro. E elas saem por aí, pregando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, mas não estão transformadas, e continuam com o mesmo coração de Paulo, sanguinárias, odiando, perseguindo, caluniando, matando e fazendo muitos males. Levante a mão direita para cima e diga: a verdadeira transformação, diga, começa de dentro para fora. Põe a mão no coração e diga assim: Senhor, essa noite começa dentro de mim, até que saia para fora tudo o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Eu vou baixar a voz, você aumenta o meu microfone um pouquinho. Irmãos, eu quero que você perceba isso. Se Deus foi capaz de mudar um homem desse, mais do que isso, foi capaz de dar para ele uma nova identidade. Irmão, quem é que queria um homem desse na família? Ninguém. Ananias vem e dá uma resposta profética. Ele vem e diz: irmão Saulo. Sabe o que ele está dizendo? Agora você faz parte da família. Agora você tem um pai que te ama. Agora você vai ter irmãos que vão caminhar com você. Uma nova identidade em Cristo. Paulo está ganhando os céus. Paulo está ganhando irmãos. Paulo está ganhando uma família. Paulo está ganhando um pai. Paulo está ganhando o Espírito Santo. Paulo está ganhando uma nova vida, porque ele abriu o coração para o Senhor. Queridos, uma mudança de identidade. Paulo agora vai ter família. Paulo agora vai ser filho. Paulo agora vai lutar contra o pecado. Paulo agora não vai matar, vai salvar. Paulo agora não vai bater nos cristãos, vai abraçá-los e amá-los. É uma nova identidade para uma nova pessoa que está nascendo em Cristo Jesus. Uma verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Guarde isso no seu coração. Pastor, eu estou na fé, mas não mudou de dentro para fora, você não está na fé coisa nenhuma. Pastor, eu estou na fé, mas continuo odiando alguém. Pastor, eu estou na fé, mas continuo desprezando alguém. Pastor, eu estou na fé, mas continuo no adultério, no pecado. Não, isso não é evangelho, irmão. Você pode ter virado membro de uma igreja, é uma coisa.
Mas uma nova identidade em Deus, ela acontece de dentro para fora. Olhe para alguém e diga: você nasceu de novo? Naquele dia, Saulo estava nascendo de novo. Sabe o que é uma identidade, irmão? Quando você nasce, o seu pai, a sua mãe, ou alguém, vai lá no cartório e diz lá para o cartorário: eu vim registrar o meu filho. E aí ele fala assim: e qual é o nome? Aí você fala, né? Fulano de tal, fulano de tal. E você sai de lá com um documento. Nos céus é a mesma coisa, irmão. Quando a gente nasce, a gente recebe um novo nome. A gente recebe uma nova identidade. E escute, todo o nosso passado, não, você não entendeu. Todo o nosso passado é perdoado. E uma nova história começa dali para frente. É uma nova identidade. É como se alguém tivesse feito coisas horríveis nessa terra, e de repente, a autoridade de um país dissesse: vem cá, qual que é a tua identidade? Ah, é fulano de tal. Ele pegasse aquela identidade e rasgasse ela, e te entregasse outra identidade. E toda aquela ficha criminal, todos os pecados, roubos, tudo aquilo que você fez de errado, é apagado, não é mais seu, porque você recebeu uma nova identidade. E a sua nova vida começa a partir dali. É o que Deus estava fazendo com Paulo. E é o que Deus está fazendo com você. Em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa para nós encerrar. Uma transformação. Para uma transformação é necessário, irmãos, uma nova missão. Então, vamos recapitular. A primeira coisa que é necessário é receber luz, para distinguir o que é treva e o que é de Deus. Segunda coisa, é necessário uma mudança de identidade. Quem eu era e quem agora eu sou e eu serei. Imagina alguém falando: Paulo, tu não é um matador de cristão. Eu não. Eu era essa pessoa, mas agora eu sou um filho de Deus, apaixonado por Ele e pela obra do Senhor. Mudou a identidade. Só que quando muda a visão, quando muda o entendimento, quando muda as práticas, vai mudar também a missão, irmão. Vai mudar. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 9, verso 20, vai dizer assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, Saulo, até dias atrás, perseguindo cristãos, matando cristãos, ameaçando cristãos. Agora, Paulo, dentro da sinagoga, dentro da igreja dos crentes, pregando Jesus, anunciando Jesus, dizendo: Ele é o Senhor. As pessoas falam: quem é esse cara? Não era aquele que ontem estava aqui nos prendendo e matando, agora está aqui dizendo: Ele é o Senhor. Uma transformação verdadeira vai mudar a nossa missão. Qual era a missão de Paulo? Matar, ameaçar, fazer coisa errada. Qual era a tua missão até antes de Jesus, irmão? Era roubar, enganar, adulterar, mentir, fazer errado. Agora qual é a tua missão, irmão? É ser uma bênção na obra do Senhor. Ser transformado não é apenas escutar, mas é obedecer e seguir. Quando respondemos ao chamado de Deus, somos guiados por Ele para uma nova missão e propósito na vida, compartilhando o Evangelho e testemunhando o poder transformador de Cristo.
Sabe, irmãos, antes, Paulo estava de cidade em cidade, prendendo cristão, perseguindo cristão. Eu imagino que Paulo deve ter pensado assim: eu gastei tantos anos da minha vida, andando de cidade em cidade, prendendo cristão, ameaçando cristão. Ele chamava assim, os do caminho, é assim que ele chamava no começo. Eles não falavam cristãos. Isso vai acontecer só lá em Antioquia, algum tempo depois. Ele chamava aqueles do caminho, da seita do caminho. É assim que os cristãos eram chamados no início. E Paulo, ele gastou tempo da sua vida, irmão, de cidade em cidade, se gastando para prender e matar cristãos. Eu imagino que Paulo deve ter pensado assim: pois bem, se eu gastei a minha vida de cidade em cidade, prendendo e matando, agora eu vou gastar a minha vida do mesmo jeito, de cidade em cidade, mas não mais matando, mas pregando, ensinando e fazendo com que a igreja do Senhor seja plantada de cidade em cidade. E Paulo começa a fazer isso, irmãos. E ele faz a primeira viagem missionária de cidade em cidade. Ele faz a segunda viagem, a terceira viagem. E Paulo agora vai gastar a sua vida fazendo exatamente aquilo que ele fazia antes para o diabo, mas agora ele vai fazer para o Senhor. A verdade é, irmãos, que às vezes Deus não vai nos tirar daquilo que nós já estamos fazendo. Ele só vai alinhar a nossa visão. Quem sabe lá na escola você era o professor que falava as coisas do mundo, que ensinava qualquer coisa do Satanás lá dentro, que dava conselhos terríveis lá dentro. Deus talvez não vai te tirar daquela escola, só vai te dar uma nova missão lá dentro. Deus talvez não vai te arrancar lá da mecânica, não vai te arrancar lá do teu trabalho, do teu salão, não. Mas Ele vai mudar você lá dentro, te dando uma nova missão lá naquele lugar. E lá dentro você vai exaltar e glorificar o Senhor. Tem umas coisas de Deus, irmãos, que deixa a gente encafifado às vezes, pensativo. Paulo andava de cidade em cidade, pregando a palavra. Mas tu sabe quem era Paulo, irmão? Se fosse para mim, ser humano, escolher alguém para pregar para os judeus, era Paulo. Paulo havia estudado aos pés de um homem muito sábio. Paulo era fariseu, irmão, dos mais terríveis, um homem que conhecia o Velho Testamento todo, a lei todinha. Se fosse para mim escolher alguém para pregar para o judeu, irmão, era Paulo. Deus falou: não, quero você não. Você vai pregar lá para os não judeus, para os gentios. Já que você andou de cidade em cidade, agora tu vai andar de cidade em cidade, pregando a palavra. Lembra o que ele fez com Pedro, Tiago e João? Não eram pescadores de peixe? O que ele falou para eles? Vocês gostam de pescar, né? Eu imagino Pedro falando assim: é, Jesus, nós gostamos de pescar. Vocês gostam de pescar mesmo? Nós gostamos, Senhor. Vocês entendem de rede, de isca? Vocês sabem que isca que pega tal peixe, que isca que pega o outro peixe? Nós sabemos, Senhor. Então tá. Então agora eu só vou mudar a espécie do peixe. Farei de vocês pescadores de homens. Diga assim: Deus não me tira do que eu estou fazendo, só transforma a minha missão. Levante a mão direita para cima e diga assim: Senhor, me use aonde eu estou, que essa transformação mude a minha missão. Sabe, irmãos, a história desse homem vai terminar, e eu vou fazer um resumo da vida dele. Eu não, a Bíblia. 2 Coríntios, consegue pôr na tela? Não, deixa eu ler aqui. Deixa eu ler nessa versão aqui, porque aí não tem essa versão. Se você tiver aí,
Nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, 2 Coríntios 11, 24. Ouça. Isso aqui é Paulo dizendo o que ele passou por Cristo. Irmão, você imagina alguém que era matador de cristão, perseguidor de cristão. Olha o que ele vai viver por causa de Cristo. E depois eu vou te fazer uma pergunta. Paulo vai dizer assim, em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Quantas chicotadas tu aguentava por Jesus, irmão? A maioria dos crentes não aguenta um frio. Não aguenta uma noite gelada, irmão. Paulo disse, eu levei 5 vezes 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas coisas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Eu quero voltar no início dessa mensagem para concluir ela, irmão. Pode um homem, matador de cristão, perseguidor de pessoas, com o coração cheio de ira, de fúria, alguém que é capaz de fazer ameaças, alguém que é capaz de entrar dentro de uma igreja e prender pessoas pacíficas, pode um homem desse ser transformado? A resposta está aqui. Esse homem se transformou em alguém capaz de não só amar essas pessoas, mas sofrer pela igreja do Senhor. Deus pode transformar qualquer pessoa. Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, inclusive a sua. Não importa de onde você veio, não importa qual é a história do seu passado, importa se você é capaz de aceitar a transformação que Ele tem para você, em nome de Jesus.